Jesus inicia o seu ministério sozinho. Jesus ele estava caminhando só. Se você olhar o capítulo 10, vai observar que Jesus pregava de cidade em cidade. A Bíblia vai falar que ele pregava de cidade em cidade. E depois de pregar, Jesus fazia os milagres. Por que Jesus fazia isso, meu querido? Você já parou para pensar? Você sempre vai observar Jesus pregando antes dos milagres. Porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a mensagem de Deus. Se você não ouve a palavra, você não tem fé. Se você não ouve a palavra, você não se arrepende. Pode até sentir remorso, mas daí depois, a um certo tempo, a pessoa volta às práticas erradas, como Jesus está repreendendo essas cidades aqui. Cidades às quais Jesus fez vários prodígios, vários milagres, e esse povo não se arrependeu. Esse povo não se quedou diante de Jesus, não creu na palavra de Jesus. Ele andava de cidade em cidade, no capítulo 9, no capítulo 10, pregando o reino dos céus, aquilo que João Batista pregou lá atrás. João Batista dizia: arrependei-vos, rastas de víboras. Ele aplanava o caminho para o Senhor Jesus. Jesus estava caminhando e pregando o evangelho de cidade em cidade. E ele diz: grande é a seara e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Não é diferente no dia de hoje. Tem muitas pessoas para serem evangelizadas, tem muitas pessoas para serem libertas, tem muitas bocas de fumo precisando ser visitada. Tem crente que acha que depois que é crente não tem que andar mais nesses locais. Aí que você tem que ir lá para resgatar das garras de Satanás quem está na perdidão do pecado, na escuridão do pecado, na boca de fumo, lá no bar, naqueles que estão em adultério. Nós temos que ir atrás e mostrar para eles o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Quem tem esse Cristo no seu coração, diga amém. É esse Cristo que nós anunciamos. Jesus, então, ele reúne os seus discípulos. Quando eu começo a ler aqui, ele está falando que ele envia. Ora, tendo acabado Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, ele começa a sair com eles, começa a caminhar junto com esses discípulos. Como um apóstolo, ele fez muitas vezes aqui com crianças, né? E hoje são pastores, pastoras, levitas, caminhando junto, ensinando. Jesus começou a ensinar, e aí ele chega até essas cidades e começa a pregar o evangelho. E aqui ele fala lá no finalzinho que eu li para você: tomai sobre vós o meu jugo. Eu quero falar de jugo nessa noite. Se você não entende o que é jugo, o pessoal da live aí vai ver agora. Lorena vai jogar. Jugo nada mais é do que uma peça pesada de madeira. Quem aqui é da fazenda? Povo tudo da cidade, hein, gente? Quem aqui já viu carro de boi, pelo menos na televisão? Aí, então, jugo é aquela peça de madeira que vai unir o pescoço de um boi ao pescoço de outro boi. Não é maneira, não é confortável, é pesada. Um boi fica atrelado a outro. Onde um boi vai, o outro tem que ir junto. Isso é jugo. Jesus está falando: deixe o seu jugo e pegue o meu jugo. Deixe o seu fardo e pegue o meu fardo. Muitas pessoas não querem abrir mão do jugo. Pastora Cláudia, talvez você não prestou atenção. Foi lançado aí um jugo de enfermidade. Tem coisas que não aparecem no exame e a gente não entende, principalmente nós que pregamos a palavra. Vem algo para nos desanimar, para jogar para baixo, mas ela fez algo importante. Ela repreendeu esse jugo. Ela falou: estou de pé, eu vou para a igreja testificar. Pastor, você está me chamando de boi, de vaca? Não, meu querido. Existem vários tipos de jugos. Jugo espiritual que eu estou falando para você. Muitos não querem deixar esse jugo, o jugo do vício, por exemplo. Quantas vezes eu já insisti com uma pessoa muito próxima de mim,
que eu amo demais da conta, deixa o jugo da bebida, deixa o vício. Eu fui lá e preguei 1, 2 vezes, mas ainda está atrelada a esse vício. Nesta noite, o Senhor Jesus vai trazer libertação. Nesta noite, o Senhor Jesus vai trazer cura física e espiritual na vida daqueles que creem nele verdadeiramente, meu querido. Naqueles que não se envergonham, naqueles que não são tímidos, daqueles que são diferentes de Cafarnaum. Ele cita Cafarnaum. Cafarnaum descerá ao inferno, disse Jesus, porque ali ele fez vários prodígios, ali ele fez vários milagres, ali ele pregou a palavra do arrependimento muitas vezes, e as pessoas não creram, não quiseram abandonar o jugo, não quiseram abandonar talvez a idolatria, não quiseram abandonar talvez os vícios, o adultério, não quiseram, preferiram ficar na comodidade. Tem muitas pessoas assim hoje, tem muitas pessoas assim nos últimos tempos, não querem abandonar aquilo que traz comodidade, e não percebem que estão carregando um grande jugo espiritual, um grande fardo, um grande peso por sobre os seus ombros, por sobre a sua família. E esta noite de quarta-feira é uma noite de libertação para o crente que não é crente em Cafarnaum. Eu tive lá em Cafarnaum, meu querido. Só tem ruínas para concretizar, para comprovar a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Ele falou que não subsistiria, não permaneceria em pé. Existe a cidade de Cafarnaum, as ruínas, somente ruínas. Tem lá um templo novo que a Igreja Católica fez para cobrar impostos de quem entra para ver as ruínas. Eu não prego para crente Cafarnaum nessa noite aqui não, né, gente? Fala misericórdia, Senhor. Isso, eu prego para crente que crê no Senhor Jesus. Eu prego para crente que não vive por vistas, mas que vive por fé, que crê no extraordinário de Deus, meu querido. Ele tira o jugo da cegueira. Ele tira, meu querido. Às vezes as pessoas estão cegas. Nós chegamos para elas e pregamos incessantemente. Nós chegamos e anunciamos as boas novas. Falamos que Jesus é a luz do mundo, mostramos o caminho que é o centro da verdade e da vida, que é Cristo Jesus, mas as pessoas estão cegas, como Paulo outrora estava cego pelo pecado e pelo ódio e o rancor. Jesus, ele tira o jugo de toda a cegueira, meu querido, a cegueira do vício. A pessoa parece que não quer enxergar que isso está destruindo a vida dela, que isso está destruindo a saúde, que isso está destruindo a família. Eu tenho um amigo, e esse amigo ele estava tão cego pelo vício, um profissional de mão cheia, ele estava tão cego pelo vício, que ele perdeu, Deus abençoe, que ele perdeu família, que ele perdeu casa, ele perdeu carro. E a gente falava, larga o vício. E por fim, ele perdeu a dignidade. Vivia jogado pelas sarjetas da rua, caído, as pessoas arrastando, até que um dia, de tanto pregar o evangelho para ele, essa luz entrou no coração dele. Porque entenda uma coisa nessa noite, meu querido. Jesus falou para nós tomai sobre vós o meu jugo. Quando fala tomai, ele não está falando que ele vai tirar de você e tirar o dele e põe em você. É nós que temos que fazer isso. Iniciativa. A iniciativa de deixar o passado no passado. Porque aqueles que estão com Cristo Jesus, nova criatura é. Aquele que está com Cristo Jesus, nova criatura é, meu querido. Hoje esse rapaz, que era antes um viciado na cachaça, hoje ele é um rapaz da alta sociedade, ministro do Senhor dentro da igreja, tem uma família linda,
A casa que ele tem hoje é infinitamente maior e melhor do que ele tinha no passado. O carro que ele tem hoje é infinitamente melhor do que ele tinha no passado, porque ele resolveu tirar o jugo do vício e pegar o jugo leve de Cristo Jesus. Quem crê nesse Jesus transformador? Ele é maravilhoso, meu querido. A Bíblia fala de 2 homens cegos fisicamente. Jesus, ele vai caminhando lá em Cafarnaum, e aí ele entra numa casa, ele não queria ser incomodado, e aqueles cegos começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus não queria naquele momento talvez pregar o evangelho, ele queria um momento, porque Jesus caminhou como homem aqui, ele cansou como eu e você, ele teve sede como eu e você, fome como eu e você, meu querido. Ele estava indo para casa descansar. Não é bom, pastor Paulo, chegar em casa à tarde e dar uma descansada? Jesus estava indo descansar. Mas entenda uma coisa, meu querido, quando você resolve tirar esse jugo que tem trazido cegueira na sua vida, meu querido, Jesus muda o itinerário dele. Jesus para tudo o que está fazendo para te atender, para atender o pedido do filho necessitado, o pedido daquele que está aflito, o pedido daquele que está clamando por misericórdia de Cristo Jesus. E quando eles falam: Jesus, tem misericórdia de nós. Quando eles falam isso, Jesus para. Os discípulos repreendem: não, vamos deixar isso para lá, Jesus. Mas Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus não deixa ninguém com um fardo pesado por seus ombros. Jesus não deixa ninguém com um jugo, ninguém que clama a Ele com sinceridade no coração. Porque se aqueles cegos tivessem clamado ali da boca para fora, meu querido, tenho certeza que Jesus talvez passava batido. Como às vezes nós clamamos para Jesus da boca para fora, como às vezes nós falamos: Pai, eu quero me libertar disso, mas falamos só naquele momento que nós estamos passando por aquilo, só nos momentos que nós estamos talvez presos no barato aí das drogas, do álcool, do cigarro, nós falamos aquilo, mas depois que passa, ou no barato do adultério, mas depois que passa, a pessoa esquece, porque ela falou da boca para fora. Tudo que nós vamos pedir para Deus, meu querido, tem que ser com sinceridade no coração. Quando Ana pede para Deus um filho, quando ela ora de joelhos dobrados, ela não fala com palavras, ela fala com o coração. Esses 2 cegos falaram com o coração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, cura, devolve. E Jesus disse, Jesus perguntou para eles: credes que eu posso fazer isso? E eles falaram sim, com sinceridade, sem duvidar. E Jesus falou: então veja. E eles começaram a enxergar. Você já observou o esforço que esses 2 cegos tiveram para chegar até Jesus? Nós temos a oportunidade de estar com Jesus todos os dias, em todo momento. Nós temos aqui várias cadeiras vazias nessa noite, e as pessoas não querem se achegar até Jesus. Tem carros, tem saúde, tem vistas, mas estão cegos espiritualmente. Jesus trouxe libertação da cegueira na vida desses 2 moços. E nesta noite Ele pode fazer de igual forma, para quem está me assistindo, para quem está me ouvindo pelo rádio, para você aqui no templo, que talvez tenha uma cegueira em determinada área da sua vida, não quer enxergar o problema, não quer enxergar a situação. Se você clamar com fé, se você crê que Jesus pode fazer, Ele vai fazer nessa noite. Você não vai sair daqui da forma que entrou. Você não vai sair diante desse rádio ou diante desta live da mesma forma que você entrou. Ele pode tirar o jugo da dependência. Tem muitas pessoas que ficam dependentes, se achando coitadinho de tudo e de todos, precisando de todos. Não que seja errado você precisar das pessoas, mas tem gente que é assim.
A Bíblia vai falar de Jesus entrando na porta das ovelhas. Ainda tem isso lá em Israel, lá em Jerusalém. Ele entra na porta das ovelhas e ele toma o caminho reto, depois ele dobra para a direita e ele chega até um tanque chamado Betesda. Ainda tem as ruínas lá. E lá tinha um homem, 38 anos, que era dependente. 38 anos que as pessoas pegavam ele e levavam para lá todos os dias, meu querido. E todos os dias esse homem ia lá. Todos os dias esse homem esperava o momento do anjo descer, as águas se moverem e ele entrar naquela água. Só que ele não conseguia. Ele dependia de alguém para que o carregasse até lá. Deixa eu falar algo da parte de Deus para a sua vida nessa noite, meu querido. O Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Mestre Carpinteiro do amor, Ele vai até onde tem um filho que não desiste, que não desanima quando está demorando, meu querido. Porque se está demorando, é porque o meu Deus está caprichando naquilo que Ele está fazendo para você e para a sua casa. Não podemos desistir. Esse homem tinha um jugo da dependência das pessoas, dependência para carregar. Se ele queria se locomover, tinha que levar. Não era fácil andar naquelas ruazinhas de Jerusalém, ruas estreitas, íngremes, calçamentos lisos. Não era fácil, mas alguém carregava ele todos os dias e levava lá. Foi você que veio sozinho e sozinha aqui nessa noite, meu querido. Foi você que tomou a disposição para estar diante desse Jesus nessa noite. E eu tenho certeza que o meu Jesus vai mover as águas na sua vida nessa noite. Eu tenho absoluta certeza. Porque não foi ninguém que moveu aquelas águas ali naquele tanque. Não foi gente. Não foi lá o anjo, que não foi. O próprio rio de água viva se colocou diante daquele homem e curou ele daquele peso que ele tinha, daquela enfermidade que trazia paralisia na vida dele, que parava todas as áreas talvez da vida dele, porque a pessoa vai ficando acamada, ela perde o contato talvez com a sociedade, ela vai perdendo, e Jesus restaurou na vida daquele homem. Talvez você está com a sua vida espiritual paralisada nessa noite, com o seu relacionamento paralisado nessa noite. O Senhor Jesus vai mover as águas na sua vida. O Senhor Jesus vai mover as águas na sua casa. Ele vai tirar o fardo pesado, Ele vai tirar o jugo e trazer leveza para a sua vida. Mas para isso é preciso crer no que está sendo ministrado, é preciso crer na palavra do Senhor Jesus. É preciso crer, meu querido. Sem crer, sem fé, é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé. Há mais ou menos uns 20 dias atrás, 25 dias atrás, o pai do meu patrão, ele deu um problema, uma embolia, uma trombose, e isso acabou o levando para o leito da UTI. Ele aguardou 1 dia e meio para entrar em uma UTI por causa da Covid-19. 1 dia e meio. O médico falou para o filho dele: ele só sai desta UTI através de Deus e de oração. As pessoas deixam Deus para o último lugar. Já pensou uma coisa dessa, Paulo? As pessoas deixam Deus como o último recurso, quando deveria ser o primeiro e sempre o recurso de nossas vidas, meu querido. E quando o filho estava preparando para viajar e ele me falou isso, eu falei: pronto, está fácil. Se ele falou que é Deus, se ele não morreu na mão dos médicos e dos medicamentos, se ele falou que é Deus e através de oração, então vamos orar e crer. Eu comecei a orar com ele naquele momento ali. E todos os boletins eu pedi oração no grupo de pastores, nós oramos aqui na igreja, Dr. Geraldo, não sei se você lembra, nós sempre falando aqui, orando aqui na igreja. E todos os dias, grave, gravíssimo, grave, gravíssimo. E um dia, eu já com 12, 14 dias de UTI, eu falei para o filho dele: o Deus que nós servimos
é o Deus que não depende de medicamentos. O Deus que nós servimos é um Deus que não depende de mecanismo. Ele é o Deus do extraordinário. O seu pai pode sair dessa intubação de uma hora para outra, a recuperação vai ser imediata. No outro dia, de todos os boletins que eram graves e gravíssimos, chegou estável. No outro dia, deixou a intubação. No outro dia, deixou a UTI. Ontem ele foi me visitar lá no escritório com saúde, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu querido. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, só Deus tira ele daqui. Eu falei, então pronto, aí está fácil. Não deixe Deus para o último estágio da sua vida. Não deixe Deus para ser colocado como o último nos seus negócios. Não deixe Deus ser colocado como o último no seu relacionamento. Deus tem que ser uma constante na sua vida. Deus tem que ser uma constante na sua casa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fez muito isso nessa cidade. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e o povo não quis ir até Jesus. Jesus está nos convidando. Ele nunca vai impor nada, nem para mim, nem para você. Ele nos faz um convite a conviver com Ele, a chegar-se para a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Ele tira o jugo da possessão. Ele tira. Muitas pessoas estão endemoniadas. Quantas e quantas vezes nós expulsamos demônios aqui na frente desse altar, de pessoas que foram libertas aqui. Mas tem pessoas que não querem. Você ora para ela e depois ela volta para o mesmo erro. A Bíblia fala que é como porcos. Você lava os porcos e ele vai voltar para lama. Tem gente que ama o pecado. Tem gente que vive com o jugo do pecado e não quer se desatrelar dele, se libertar dele. Cristo Jesus te faz um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, pegue, é você, pegue o jugo de Jesus que é suave, tire o seu e coloque o dele que é leve. Ele está te fazendo um convite. Tinha uma mulher grega, Sirofenícia. Ela vai até Jesus também. Jesus também estava entrando numa casa e ele não queria, ele já estava encerrando o seu dia. E aí ela clama a Jesus também, da mesma forma: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clama para a filha, ela se coloca no lugar da filha, ela faz uma oração de intercessão. Quantas mães nesse momento estão orando pelos filhos e pelas filhas? Quantos pais estão orando neste momento? Deus ouve a oração dos pais, meu querido. Deus ouve o clamor, a oração de intercessão do pai e da mãe. Jesus para diante dela e ela se prostra diante de Jesus. A Bíblia vai falar que ela adora Jesus. A Bíblia fala sempre que o Pai procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores em espírito e em verdade não são aqueles que adoram só dentro da igreja, não são aqueles que adoram somente em cima do altar, não são aqueles que adoram somente quando tem saúde, são aqueles que adoram em todo momento e em todo lugar o Deus que nós servimos. Está sofrendo? Adore. Está doendo? Adore. Paulo e Silas sangrava. Paulo e Silas gemiam de dores, mas no meio do gemer de dores, eles oravam e adoravam a Deus que é todo poderoso, o Deus criador de todas as coisas. E Jesus fala: não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos, não é bom. E ela falou: Senhor, apenas as migalhas que caírem já são suficientes. Apenas as migalhas. E aí Jesus viu a fé. Viu que a fé daquela mãe era capaz de trazer
libertação. Era capaz de tirar o jugo da possessão demoníaca na vida da filha. Ei, mãe, ei, pai, não desistam de orar. Não desistam. Tem coisas que estão acontecendo na sua casa, com os seus filhos, que é espiritual. E a palavra de Deus nos diz aqui que o reino de Deus é tomado por esforço. Esforça-se em oração, esforça-se em jejum, crendo nesse Deus do extraordinário. Vinde a mim, tome o meu jugo, e achareis descanso para a vossa alma. Quem quer encontrar descanso no Senhor Jesus aqui? Nós vivemos dias de preocupação, vivemos dias. Agora saiu que a vacina de Oxford foi paralisada. Todo mundo falou: pronto, e agora? Meu querido, confia no Senhor Jesus, confia no médico dos médicos. Na hora que sair a vacina é isso mesmo, porque a maior vacina vem de Cristo Jesus. É a armadura celestial dele que está protegendo a sua vida, que está protegendo a sua casa, a sua saúde e a sua família. Creia nele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, porque não creram. Ai de ti, porque viram os milagres e não acreditaram, não quiseram abandonar o jugo. Mas nessa noite eu vou orar com você. Eu já estou caminhando para o final, e eu quero orar com você. E eu tenho certeza que Deus vai agir, que Deus vai mover as águas neste momento, para aqueles que abrirem o coração, para aqueles que clamarem: Jesus, filho de Davi, eis-me aqui, liberta-me, livra, sara, restaura. Para quem falar com sinceridade, Cristo vai agir nessa noite. Mas é preciso ter sinceridade, é preciso confiar, é preciso crer nas Sagradas Escrituras, naquilo que foi ministrado nessa noite aqui, que Jesus restaura, que Jesus tira todo o peso do ombro daquele que abre o coração, daquele que vai até Ele, daquele que abre a porta. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta do seu coração neste momento. É momento de você abrir o seu coração, meu querido. É momento de você se colocar de pé, se coloque de pé e dizer para o Senhor Jesus qual área que você precisa que fique leve neste momento. Qual área que você precisa que Jesus opere na sua vida? É no seu casamento? É na sua saúde? É na sua vida espiritual? É na sua vida financeira? Na sua vida profissional? Querido, eu não preciso saber, mas Jesus precisa que você clame a Ele. Se você observou os milagres que eu falei aqui, eu fiz questão de pontuar alguns, todos eles, as pessoas foram até Jesus e clamaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tira esse jugo do pecado, tira isso que tem trazido atraso na minha vida, tira isso que tem impedido que eu rompa financeiramente, que eu rompa espiritualmente, que eu vá adiante na minha vida ministerial. Tira todo esse jugo nessa noite, quebra, despedaça, Senhor. Fala com Ele, igreja. Nós estamos nos tornando uma igreja fria, nós estamos nos tornando uma igreja morna. Lá no mundo nós não éramos assim. Lá no mundo nós abríamos a boca, gritávamos diante de homens, de mulheres, em arenas de shows, em estádios lotados, diante de palanque de políticos, nós gritávamos. Por que que diante do Senhor Jesus nós ficamos inertes? Por que que diante de Jesus nós ficamos parados? Por que que a humanidade tem deixado Jesus para o último lugar, como último recurso? Ele é o seu primeiro recurso. Nós temos que ser dependentes de Jesus. Ele te convida a um novo tempo, Ele te convida a um novo estágio na sua vida, uma nova época.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não cita as áreas, mas Ele deixa aberto para você meditar qual é a área que você está cansado e cansada na sua vida, nessa caminhada. O que tem pesado sobre os seus ombros nos últimos dias? Qual que tem sido o peso que tem feito você curvar e às vezes desanimar? Jesus está falando: vinde a mim nesta noite, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer trazer alívio para a sua vida. Ele quer te dar uma nova história. Ele quer te dar um novo tempo dentro desta igreja. Ele quer te dar um novo tempo dentro desta cidade. Mas é momento nessa noite de ser sincero com Jesus. Tem uma pessoa que está falando claramente no coração: eu não tenho jugo, eu não tenho nada. Examine o coração. Todos nós precisamos tirar todos os dias esse jugo do pecado, porque a Bíblia fala que aquele que fala que não está pecando por si só já é pecador. Nós somos falhos. É noite de cura, é noite de libertação na vida daqueles que creem, naqueles que vão se esforçar agora em oração para tomar o reino dos céus. Começa a falar com Deus, igreja. Começa a clamar a Ele. Começa a pedir. E eu vou orar com você neste momento. Eu vou orar para que o Senhor Jesus comece a se mover na sua vida, movendo as águas espirituais, águas de cura, águas de restauração. Mas você precisa clamar: Jesus, filho de Davi. Você precisa abrir a sua boca. Não tem que ficar indiferente, inerte. Pai querido, Deus amado, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite de quarta-feira, Pai, eu ministrei aos teus filhos, ministrei às tuas filhas a tua palavra. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. A mensagem foi pregada a esses corações nessa noite. Deus querido, começa a mover todo o jugo, Pai, todo o peso, tudo aquilo que tem impedido os seus filhos de irem além, de ir adiante, tudo aquilo que tem trazido paralisia, cegueira espiritual, Pai, tudo aquilo que tem trazido fracasso, desânimo, Pai querido, eu coloco nas tuas mãos a vida deste homem, desta mulher, que oram com fé agora, Pai, em busca de uma cura, uma restauração neste casamento, ó Pai. O Senhor pode trazer o amor novamente, o Senhor pode levar a paz onde existe contenda, porque o Senhor é o juiz por excelência. O Senhor, Deus querido, pode restaurar lares. O Senhor pode tirar o jugo da contenda, da rebeldia de dentro das casas, da vida deste rapaz, da vida desta moça. O Senhor é capaz, Deus querido, de tirar o jugo das enfermidades que os médicos não conseguem diagnosticar. O Senhor é o médico dos médicos. Toca agora, Pai. Aquele paralítico esperava alguém carregar ele para levar para as águas, mas o Senhor, o rio das águas vivas, estava diante dele, trouxe vida e vida em abundância, trouxe restauração, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui nesta noite, eu sei que a sua presença é real, e o Senhor está transformando e movendo vidas neste momento, retirando o que é errado, sarando as feridas, perdoando os pecados, trazendo movimento espiritual para essas vidas. Pai, nas tuas mãos eu coloco a vida daqueles que estão crendo na tua palavra. Eu coloco a vida, Deus querido, daqueles que ouviram atentamente a mensagem nessa noite e guardaram no íntimo do coração, e entenderam que precisam de libertação, e entenderam que o jugo, o fardo estavam pesados demais e precisam de alívio. E essas pessoas, Pai, somente aqueles que entenderam isso vão ter liberdade, vão ter esse alívio nesta noite sobre os ombros, sobre a vida física, sobre a vida espiritual, sobre a vida emocional, sobre a saúde, sobre a vida familiar, em nome de Jesus, Pai. Eu creio no Senhor,
Eu creio numa noite do extraordinário na vida de muitos aqui, os que estão aqui, aqueles que me ouvem pelo rádio, aqueles que estão me assistindo e que assistirão também. Eu creio no extraordinário do Senhor, Pai. Eu creio num tempo de restauração, eu creio num tempo de avivamento, eu creio, Deus querido, num tempo de uma fé aumentada dos teus filhos e das tuas filhas. Eu creio, Deus querido, num tempo de uma nova história para aqueles que creem no Senhor, em nome de Jesus. E você que crê e toma posse, aplauda Ele, exalte Ele de todo o seu coração. Estenda as mãos em direção da sua casa, vamos orar para que o Senhor abençoe o seu lar. Pai, nós oramos agradecendo pela noite, Pai, agradecemos pelo louvor, agradecemos pela Tua palavra. Pai, agora nós retornaremos para os nossos lares, que o Senhor nos conduza, Pai, com o Teu Espírito Santo. Tire, Deus querido, do nosso caminho todo homem maldoso, toda mulher maldosa, todo espírito maligno, Pai. E quando cada um dos teus filhos chegarem, Deus querido, em seus lares, que eles possam sentir a leveza do Senhor, porque nesta noite, Pai, o Senhor colocou na vida de cada um deles aqui o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave. Abençoe, Pai, para que tenha uma noite na presença do Senhor, para que tenha uma noite na visitação do Teu Espírito Santo. Abençoe, Pai, para que tenha uma quinta-feira abençoada, livre de todo mal. Livra os Teus filhos e as Tuas filhas da Covid-19, Pai. Cerque eles, aqueles que têm algum problema, alguma comorbidade, alguma enfermidade, cerque, Pai. Blinde a saúde, para que nenhum mal chegue até eles, Pai. Aqueles que precisam trabalhar com multidão, Pai, não permita que esse vírus venha atacar o sistema imunológico. Abençoe, Deus querido, os ministros de louvor. Abençoe, Deus querido, a Lorena, os meninos, o Alejandro, toda a técnica que trabalhou brilhantemente nessa noite para que a Tua palavra fosse levada a todos os lares. Nos leve com segurança, Pai. Nós Te louvamos, agradecemos, exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Aplauda Ele de todo o seu coração. Amém? Paz do Senhor a todos, que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Glória a Deus.